Prazer, boa noite a todos os presentes. Boa noite a todos os presentes. Nos encontramos para a nossa quarta aula, nosso workshop de liturgia para os Yamim Noraim, Quinta, para as grandes quinta festas. aula. Peraí, que tá gravando. Vai gravar. Não, hoje é a Quinta. quinta aula já? Ah, verdade, é porque a gente teve a aula extra de domingo, é verdade, verdade. Quinta aula. Já. Hoje temos a honra de ter ministrando o assunto o querido Moré Celso Zilbovicius, que eu aprendi agora a falar. Zubovicius. Eu vou voltar de lá falando lituano, você vai ver, Celso. Pelo menos duas palavras eu vou voltar falando. E hoje a gente vai ser brindado com alguma surpresa, porque sempre vem surpresa dali, de um dos piutim mais interessantes de toda a nossa liturgia, o Netane Tokev. Quem trabalha em grandes festas sempre brinca, vai ter chuva, vai ter fila, né? Porque é um pedaço que a gente canta. O Celso vai explicar melhor depois, o ter chuva, o ter fila, o tzedakah. É, e se der tempo, a gente também vai falar um pouquinho de outros piutim, principalmente o Avinu Malkeinu, nosso pai, nosso rei. Celso, palavra toda sua, você pode nos honrar com a brachá de estudo e somos todos ouvidos por enquanto. Eu estou sem ela aqui. Vamos Então, passando o Você pode fala, fazer pode só o falar. Laçok Bedivrei Torá, que está ótimo. Tá bom, então. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, tzadkenu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Amém. Amém. Bom, gente, obrigado por mais esse convite. É sempre uma honra e um prazer estar com vocês, principalmente para falar desses momentos tão imponentes, como nós mesmos chamamos, né? Em inglês, high holidays, as grandes festas, as altas festas, mas em hebraico talvez ele tenha um sentido até mais complicado de se entender, né? Os Yamim Noraim, os dias, alguns dizem dias temíveis, os outros dias, os dias de grande imponência, e de fato é no momento litúrgico, né? No momento espiritual. Oi? Tá tudo bem, gente? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, gente? Tá, Sim. acho que era porque estava começando a Bem. gravação. Bom, e o que eu quero trazer para vocês hoje, na verdade, como o Dani introduziu, é a essência de um momento, talvez um dos momentos mais imponentes da reza, digamos, não só de Rosh Hashanah, porque essa reza é recitada tanto em Rosh Hashanah como em Yom Kippur, no Musaf. Ou seja, por um lado, é aquela reza, digamos, adicional, Musaf, mas é um momento de grande imponência, né? E aí vocês vão perceber, de certa maneira, que ele resume toda uma sequência teológica desse momento, né? Todos os componentes, digamos, teológicos de Rosh Hashanah estão presentes numa única reza. Talvez essa é a primeira importância de por que o Netane Tokef. E o Netane Tokef é uma reza consagrada, vamos dizer assim. Quem conhece um pouco da liturgia das grandes festas sabe da importância. Ela está situada alguns minutos antes da Kedushá, ou seja, da grande santificação de Deus. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que existe uma lenda. Ninguém sabe exatamente quando ela foi escrita, né?
se desconfia que ela foi escrita no sexto século da nossa era por um personagem que morava em Eretz Israel, na terra de Israel, chamado Yanai. Yanai era um escriba, desculpe, um escriba de algumas rezas, e se acredita que ele escreveu essa. Porém, ao longo da história, foi criado uma lenda muito famosa de um personagem na Europa que viveu muito depois deste Yanai, na cidade de Mainz, na Alemanha, perto da onde Dani está estudando, né? Em hebraico a gente chama Magenza, né? Mas é Mainz. E um rabino chamado Rabbi Amnon de Mainz. E isso eu estou falando, gente, mais ou menos no 11º século, século XI. Quando nesta época, no centro da Europa, principalmente na região da Alemanha, eram as cruzadas. Rabbi Amnon era uma pessoa extremamente bem situada economicamente, muito respeitado na cidade, mas os bispos, né, vocês sabem que a Igreja Católica tinha um poder muito grande nessa região, forçaram ele para se converter ao cristianismo. E muito bem, ele foi chamado enfim, ali onde eles se reuniam, e ele disse: me deem alguns Celso, dias, eu vou pensar, converter. E ele, como de castigo, Celso, teve os dois pés e as duas. volta um pouquinho para trás porque sua internet ficou super estável, a gente perdeu um minutinho aí da última coisa que você falou. Tá ouvindo? Congelou. Tudo bem, Marli? Agora voltou. Mas Celso, tá ouvindo a gente? Eu ouço bem vocês me ouvem? Agora sim, mas você ficou um Com minutinho certeza. congelado. Ótimo. Bom, vocês me ouvem, enfim, eu estou falando do Rabbi Amnon, da cidade de Mainz, Aí, até aí a gente século ouviu. XI. Sim. Ok, ele foi forçado, ele disse não. Ele se negou a se converter e ele teve como castigo os pés e as mãos cortadas. Bom, enfim, chegou o dia de Rosh Hashanah e ele pediu para os seus discípulos levarem ele para a sinagoga, e ele chegou exatamente no momento da Kedushá, ou seja, na hora que ele ia falar, ele pediu a palavra e ele recitou, conta a lenda, que ele recitou Netanetov. E ao recitar o Netanetokhev, ele chama, já vou explicar para vocês o que é o Netanetokhev, e aí assim por diante, e ele, assim que termina, antes da Kedushá, ele expira na sinagoga e ele vai embora, então, no dia de Rosh Hashanah. 2 dias depois, ele aparece em sonho para um outro rabino chamado Calônimos, que também vivia naquela época, e ele pediu, Rabi Amnon, no sonho de Calônimos, pede então para que esta reza fosse acrescentada em todos os anos que se falasse ela em Rosh Hashanah e Yom Kippur. Para vocês terem uma ideia, e assim ficou. É claro que ninguém nunca soube da existência, nem sequer não há nenhuma citação do Rabbi Amnon, mas enfim, essa tradição vem sendo levada há séculos, eu diria, na verdade, como um dos criadores de Netanetokhev. Por que ela foi introduzida no Mahzor de Rosh Hashanah e de Yom Kippur? Então, para vocês terem uma ideia, que nós estamos falando ou de um texto que foi escrito no século VI ou no século XI.
você vê como ela é antiga, né? E por que que ela tem esta importância, né? Quer dizer, o que que acontece que é diferente de uma Amidah, que é o diálogo com Deus, e é isso que eu quero tentar trazer para vocês hoje, né? Vocês vão perceber, gente, ela está dividida em praticamente 4 trechos, né? E são 4 trechos de uma significância muito grande na nossa concepção, digamos, teológica, espiritual desses dias. Vocês sabem que esses dias, se eu resumisse em pouquíssimas palavras, esses dias, na verdade, têm várias formas metafóricas, mas é um grande diálogo, ou um diálogo bastante imponente entre Deus e sua criação, né? Vamos dizer assim, é um acerto de contas entre Deus e o homem. E é nisso que se pega, então, o Netanetokef, né? Eu vou começar a apresentação, gente, e a gente vai seguindo juntos. E se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, me chamem, tá? Eu não sei se eu vou estar vendo vocês. Dá para ver já a tela? Aparece? Sim, estamos vendo. Ok. Muito bem. Então, em hebraico, eu trouxe em hebraico porque, na verdade, o hebraico é uma língua que me inspira muito e a gente, obviamente, tem aqui a tradução em português. Eu queria que vocês começassem a ver o que ela vai trazendo em relação primeiro, essa primeira parte já explica para nós o porquê desta imponência, né? Então, ela apresenta Deus, né? Ele diz: relatemos o poder da santidade deste dia. E é isso. O Netane Tokef Kedushat Hayom. Vamos dar o poder, a força da santidade deste dia, né? Então ele vai e aí ele abre, né, esta questão dizendo por quê? Porque neste dia será exaltado, né, o teu reino, o teu trono. E vocês sabem que um dos modelos mais importantes de Rosh Hashanah é Deus não está como um ente qualquer nesses dias. E uma das figuras que Deus se apresenta é como um rei. E essa é uma das primeiras contradições que aparecem no Netanetokef. Por quê? A figura do rei, o que é, gente? Será que cabe para Deus a figura de rei? Ou é uma figura extremamente humana? Essa é a primeira pergunta, né? Essa é uma das questões que a gente já se faz logo de cara, né? Vejam vocês que aparece a palavra, né? O teu reino, o teu trono, e aí, na sequência, aparece uma série de verbos que vai apresentando esta figura, este rei, né? Que está num trono. E aí começa. Vejam vocês por que ela se tornou tão importante, né? Deus é aquele que julga, prova, sabe e testemunha. Vejam o número de verbos, as ações. E impressionante como são ações, o quê? São ações divinas ou são ações humanas? O que vocês acham? Quem que julga, prova, sabe, testemunha, escreve? Humanas. Humanas. Isso mesmo, Carol. E nesse momento a gente vê o grau de espiritualidade que o Netanetokef traz. Na verdade, nós estamos vendo uma figura que a tradição
trouxe para nós entendermos frente a quem nós estamos. Para isso, ela usa verbos humanos, né? Quer dizer, essa força, né? E aí, veja como... E faz o cálculo, né? Veja, e aí em hebraico se diz, né? Vesofer o moné, faz cálculos, escreve, carimba, e tudo isso acontece, então, neste dia, né? Netanetokov está dizendo, então, que Deus, de repente, se apresenta, né, mais ainda como um grande juiz. Quer dizer, a primeira metáfora, então, de Netanetokov é Deus e seu trono, no rei, né? Deus como o rei. E a segunda metáfora é um rei que lembra tudo quanto foi esquecido. E aí vem, por isso que eu falei para vocês que o Netanetokov resume em poucos parágrafos a essência de Rosh Hashanah. Qual é um dos dias, como é conhecida na Torá Rosh Hashanah? Vocês sabem que Rosh Hashanah não é Rosh Hashanah na Torá. Como é conhecido? Quem sabe? O Yom dia da Yom Truah e Yom HaZikaron, né? O dia da lembrança, né? O dia da recordação. E tem a ver com o que está escrito aqui, né? Que Deus lembra tudo quanto foi esquecido. E continua o texto dizendo, né? Lembra a tradição dos livros que são abertos em Rosh Hashanah. O Netanyahu vai seguindo e diz assim: tu abrirás, muito bonita, como se Deus tivesse um livro de anotações das memórias. E mais do que isso, que será lido. Nós não sabemos por quem. Será lido, né? A gente presume que Deus é que lê. E aí vem mais ainda um mistério. Nesse livro, não é só um livro de memórias. E nele estará a assinatura de cada um. Vechotam yad kol adam bo. Quem estiver acompanhando o hebraico, né, do lado, o que será que quer dizer isso, né? Quer dizer, e aí começa a ter as grandes perguntas de Netanyahu. Cada um tem a sua assinatura? Afinal de contas, o nosso nome está lá? A nossa assinatura, né? Chotam. Quem conhece hebraico sabe que em hebraico a gente diz lachtom, assinar. Dani levantou a mão. Fala, Dani. Celso, você sabe se essa imagem de Rosh Hashanah e Yom Kippur como ser inscrito e assinado no livro da vida vem do Netanetokov ou se o texto do Netanetokov já tinha essa Já tradição tinha prévia? referência do Talmud. Já tinha referência do Talmud em Masechet Rosh Hashanah. Masechet Rosh Hashanah, o Tratado de Rosh Hashanah, já traz a ideia, digamos, desse julgamento e dos livros. Na verdade, o Netanyahu é posterior, mas ele traz de novo na sua imponência, né, essa questão. Mas aí vem essa pergunta, né? A primeira pergunta que vem é quem é que assina este livro? Nele estará a assinatura de cada um. Quer dizer, veja, o homem tem alguma coisa que vê neste livro. Essa é uma das questões importantes, né? Começa a perceber que não é um movimento, digamos, tão distante, homem e Deus neste dia. E aí, vocês veem, mais um elemento importante aparece, né? O Yom Truah, que a gente fala. Vejam vocês como interessante, em poucas palavras,
o Netane Tokef está trazendo a essência de todo o dia de Rosh Hashanah. A memória, né? O rei, e vejam vocês que antes a gente já falou, né? Malchuyot, Zichronot, Shofarot. A sequência das rezas tem a ver com isso também, né? Quer dizer, o rei no seu trono, o rei que conta, que lembra, né? Lembra o livro da memória. Porém, nesse livro da memória tem o homem, tem a presença do Adam, do homem. E aí, e vai seguindo a reza e diz: soará nele o grande símbolo da reza, do dia, Yom Teruah, soará nele o grande shofar. Mas vejam vocês que o poeta, né, o Paitan, que a gente fala, descreve. Normalmente, chofar, a gente ouve um enorme barulho, não é? Quer dizer, um som, aquele som que entra na alma da gente, que a gente está acostumado, e de repente, vejam vocês o que o Netane Tokef traz, e ouvir-se-á o som de um silêncio muito fino. Não combina, né? Chofar com silêncio. Né? Vejam vocês que interessante. Que será que é esse silêncio, gente? Alguém consegue me dizer? Lembram que não tem verdades. Nós estamos trazendo aqui, fazendo um midrash, na verdade, sobre a reza. O que seria para vocês este silêncio, o som de um silêncio muito fino? Que parece estranho, né? A gente está ouvindo, né? Tkiá, Shvarim, Truá, né? Tkiá Gdolá, aquele som enorme, vem o pulmão para fora. Aqui tem o silêncio. Eu sempre Que entendi isso será que... como o que nós, cada um de nós pensa enquanto ouve o shofar. E quem que ouve, na verdade? Quem que está quieto nesse momento, Dani, em Rosh Hashanah? Nós mesmos, O que está... Alma, Alma. alma. a alma. Isso, Carol. Né? Vejam em hebraico, tem uma coisa que a tradução não fala, Vekol dmamá daka ishama. Vejam que interessante, ou seja, o som, Kol dmamá, o som de um silêncio fino será ouvido. Em vez de ouvir os toques normais, nós estamos falando de um outro shofar, de um outro som, o som do silêncio da alma. É o convite, então, para que, na verdade, todas aquelas assinaturas que estão naquele livro, provavelmente podem dizer que são as assinaturas das nossas almas, que nesse momento estão em silêncio. Por quê? Porque os anjos vão anunciar. Olha, e aí vem a grandeza, né, dessa descrição. Talvez é uma das poucas vezes na liturgia toda que nós estamos falando agora do grande julgamento, né? E não somos nós nós somos comunicados pelos anjos, né? Os anjos apressar-se-ão, né? E vejam que até as figuras angelicais, né, tomados por um tremor e pelo terror, né, Hilu Readá, né, eles estão tremendo e dizem, anunciam, eis que este é o dia do julgamento, em que será passado em revista o exército celestial. Quem é o exército celestial? Eles mesmos. Até os anjos estão tremendo perante o julgamento deste juiz supremo. E aí diz mesmo, né? Porque nem mesmo eles podem escapar
aos teus olhos no julgamento. Ou seja, nós estamos frente a uma situação que céu e terra estão em julgamento. E segue aí, até agora, Deus é o rei. Né? Quer dizer, Deus é apresentado como o rei. Agora Deus muda de caráter. Quando vai falar do julgamento do ser humano, né? Deus se torna o pastor. Né? Ele muda. Né? Lembra lá em cima, o rei, né? Chegou o julgamento, os céus anunciaram o julgamento celestial, e agora toda a humanidade passará diante de ti. E essa é uma parte muito linda para quem conhece. Dani sabe, digamos, da Hazanut, Davi também, né? Que vakara roedro, né? E Ma'avir Tsono, como Deus se torna um pastor, como se talvez a imagem de Deus agora, daquele rei supremo, de que os anjos, até os anjos estão com medo, para se tornar um pastor que pastoreia seu rebanho e que vai contando todas as suas ovelhas. Perceberam a mudança de clima, né? De repente, Deus, que é aquele Deus supremo, sentado no trono, assustando até os anjos, com aberto um livro de memórias, nada escapa naquele livro, e de repente ele se torna um pastor, né? Onde as suas ovelhas vão passando uma a uma perante ele, né? E eu acho que essa é uma das questões importantes, né? Assim tu farás passar. Espera aí que eu estou vendo vocês. Não. Outra vez com uma série de verbos: contar, calcular e considerar a alma de todos os viventes. Conta-se a tradição de que isto, esse contar, veio, inclusive, de trechos da Torá, onde se fala para a contagem das ovelhas. E esse trecho vai retomar, né? Mas vejam vocês: e tu repartirás os destinos de todas as tuas criaturas e inscreverás o seu veredito. Ou seja, mesmo aquele pastor que está olhando as ovelhas, todos nós agora como ovelhas, vai escrever o veredito. E aí, vejam vocês que o Netanyahu, no momento, né, quando ele fala em veredito, e parece que nós não temos controle sobre isso. E é isso que eu queria entrar, né? Quer dizer, parece que Deus passa as ovelhas, julga e acabou, né? Quer dizer, e aí ele vai, né? Como é que vai aqui? Espera um pouquinho. Liturgia de, 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 Catevo será inscrito em Yom Kippur e a gente vê e ri. Celso, Eu- fechou seu microfone. Eu acho que ele caiu. Fechou o microfone. Ah, ele está aí. Celso, fecha a tua câmera para talvez o áudio ficar mais livre, por favor. Mas abre o microfone. Cadê? Estão me ouvindo? Sim, ouvindo sim. Agora Tá. sim. Bom, Seria então, bom voltar um pouquinho, né?
que cortou tudo. Aonde parei outra vez? Que pena. Primeira, Você estava na imagem do pastor e mesmo sendo pastor, O pastor, porém, o pastor que escreve o veredito. Ou seja, nós não saímos, apesar da figura de Deus ter mudado, nós não saímos ainda do grande julgamento e que lá vai estar escrito o veredito. E aí vem a sequência famosa, né, que a gente conhece de tantos e tantos anos, Berosh Hashanah e Katevun, Yom Tzom Kippur e Chatemun, aquele momento, talvez um dos momentos mais imponentes de toda a reza de Rosh Hashanah, quando a gente, o homem, se depara com o possível veredito. E aí esse é o momento do silêncio da alma que eu falei, né? Como se nós estivéssemos ouvindo aquele shofar gadol itaká, aquele grande shofar, e agora nós estamos confrontando os possíveis vereditos. Quem viverá e quem morrerá, né? Quem morrerá em seu tempo e quem antes do seu tempo. Isso é tão famoso, gente, tão forte na nossa liturgia, que vocês sabem que Leonard Cohen escreveu uma música, né, que eu depois acho que não vai dar tempo da gente passar aqui, uma música muito interessante chamada Who by Fire. Eu não sei se vocês já ouviram essa música. Eu não estou vendo vocês agora, né, porque está a tela, mas queria ver vocês. Mas vocês sabem que Leonard Cohen ele tinha uma ligação muito forte com o judaísmo, né? E ele escreveu essa música. Alguém sabe quando, Leonardo? Alguém já conheceu essa música, Who by Fire? Que obviamente está inspirada nesse trecho de O Netanetokef. Imediatamente depois da guerra de Yom Kippur, Leonard Cohen estava muito emocionado com tudo que estava acontecendo e foi para Israel no meio da guerra, nos primeiros dias, e foi visitar um kibbutz, onde 11 soldados tinham falecido e era desse kibbutz. E ele fala, né? Ele tinha escrito essa música, Who by Fire, em homenagem a esses 11 soldados que tinham morrido na guerra de Yom Kippur. E assim segue o texto, né? Quer dizer, mi barasho, mi bamagefá, quem através do barulho, quem através da epidemia. Nós lemos isso, infelizmente, nos assustamos mais ainda na época do coronavírus, né? Mianua, quem vai descansar e quem não vai descansar, quem vai ficar, digamos, vagando, mi shakedo, mi taref, e assim por diante. E aí parece, gente, que a gente está perante uma situação de impotência. Concordam comigo? Parece que nós não temos o que fazer, nós estamos frente a esse pastor, ou este juiz supremo, ou este grande personagem, e que está nos julgando e escrevendo o nosso veredito. Talvez por isso que a tradição tornou o Netanetokef tão imponente, né? Por conta disso, ela nos obriga, nesse momento, a nos deparar com o mistério, né? Com o mistério, com o incerto, com o medo, e que parece que nós estamos nas mãos de Deus, nas mãos deste rei que está sentado no trono e que está o nosso pastor olhando suas ovelhas. Eu estava vendo vocês antes, eu queria tanto ver vocês, me dá uma aflição não ver vocês. Alguém sabe como eu Mas faço? acho que você não está vendo por algum outro motivo. Não tem nada a ver com a câmera, isso, Celso. Oi? Não tem nada a ver com a Eu câmera. Você vou pode parar um desligar a pouquinho, câmera e continuar um vendo as minuto. pessoas. Pronto, Quando aqui você eu estou está vendo vocês. quando você tá apresentando, Celso, vai ter aquele quadradinho do view,
Você consegue no máximo uma barrinha. Vai ter Side by side, cinco. pode ser? Pode ser também. É. Pode ser. Vai Agora funcionar. melhorou. Agora eu vejo vocês um pouquinho. Agora vocês me veem? Vem, mas o seu texto ficou muito pequenininho agora. O texto é muito pequeno já. E eu fui para frente. Isso Espera é um fácil. Isso é pouquinho. fácil de mudar. Um minuto. Gente, até aqui tudo bem? Alguém quer fazer um comentário? Estou falando, vocês não falam. Sabem que eu gosto quando participam, né? Tá clara essa imponência desse momento, gente? Tá clara essa imponência de que nós estamos frente, parece que estamos frente a um pastor, ora um rei, né? Ora um personagem que lembra tudo de nós e que nós, se somos, os nossos nomes estão naqueles livros da memória e nossa alma está em silêncio ouvindo o shofar. Para quê? Para se compenetrar e ouvir esses possíveis vereditos. E aí eu pergunto para vocês, não é uma realidade esse trecho de Rosh Hashanah e Katevu do Yom Tzom Kippur e Hatemon? Não é verdade que uns vão morrer, outros vão nascer, uns vão ter calma, outros vão itaref, enfim, vagar com Sofrer. loucamente, quem vai ser esgoelado, né? Hanikal, basquilá, isso eram coisas da antiguidade, esquilá é apedrejamento, enfim, mas essa questão toda é verdade. A questão é que, de repente, o Netanyahu coloca uma posição como se nós estamos com as mãos atadas. Não é verdade? Não dá essa impressão, porque ele falou, né? Ele vai escrever o veredito e pronto. E aí, gente, espera um pouquinho só. Deixa eu ver se eu consigo. Um minuto, gente. Aqui, o Yom Tzom Kippur. E aí, gente, uma coisa belíssima dessa reza. Ela própria nos informa que não é assim. Ela própria nos informa que nós não somos tão passíveis nesse momento, né? E aí vem aquilo que o Dani tinha falado, né? Como é? Vai ter chuva, vai ter tefila, o teshuva, o tefila. Todo mundo sabe que o Hazan fala com muita imponência isso, como um grande alerta, diz assim: atenção, senhores, o veredito não está nas mãos só de Deus. O veredito, nós podemos, talvez, não anular o veredito. E é isso muito interessante dessa frase. Mas ele usa três elementos da nossa construção identitária teológica para dizer tem três jeitos de que a gente pode, pelo menos, mitigar, amenizar etroa agzerá em hebraico, ou seja, o peso do veredito. Olha que interessante. A gente sai de um momento de imponência, de que a gente se sente inseguros, com medo, frente a tudo isso que nós lemos, né? Até os anjos. Nós estamos praticamente junto com os anjos nesse temor. E ele diz: agora não é mais comigo. O tchuvá, o tfilá, ou seja, a tchuvá, a oração e a tzedakah podem mudar a força do veredito. O que é a tchuvá? A tchuvá é a verdadeira essência da consciência humana perceber que ela é capaz de errar e se arrepender. Ou seja, o homem até agora era Deus, concorda? Né? A gente só leu o nosso nome no livro. Agora a gente entra em ação. Agora entra a figura humana em Rosh Hashanah e, portanto, no Netanyahu. A capacidade do homem se arrepender, de se voltar para si próprio, a capacidade dele
rezar com Deus, no diálogo sincero, ou seja, ele com ele próprio fazendo tchuvá, ele com Deus, de certa maneira, na tefilá, e falta quê? Ele com o próximo, ele com sua comunidade fazendo tzedakah. Vejam vocês que coisa mais linda, né? A força que isso tem de como se reverte, ou pelo menos ameniza, a força do veredito. Ou seja, todo aquele cenário criado, né, pelos anjos e por D. O pastor vendo todas as ovelhas, escrevendo o veredito, pode ser alterado pelo ser humano. Pode ser alterado pela consciência humana, e talvez é por isso que a gente está em silêncio profundo. É um convite para que a gente consiga chegar no mais fundo âmago nosso, né? E fazer chuva. Fazer chuva significa olhar para nossa alma, reconhecer os erros, reconhecer os desvios e reconhecer a nossa capacidade de voltar. Chuva não é só reconhecer o erro. A chuva é a capacidade que a gente tem de reconhecer e começar de novo. Refazer tudo de novo, né? Fazer diferente. E aí ele diz, então, a tchuvá, a tefilá e a tzedakah. Eu comigo mesmo, eu e Deus, e eu e o próximo. Somos capazes, sim. Por quê? Vejam vocês, e aí vem o final, que é belíssimo, é um dos poemas mais bonitos. Vocês estão vendo a tela, gente? Está tudo bem? Sim, Tá, tá Dá para pequenininha, mas ver? muito dá para ver. pequenininha. Tá Espera. pequeno, mas estamos vendo. Vou aumentar. Vou aumentar. Não dá para você aumentar, só porque tá dividida a tela com você. Talvez você tentar lá em cima de novo. Não dá para você fazer isso. E daí ela Não? cai fora. Tenta mudar lá em cima de novo, onde você mexeu, colocando lado a lado. Quem é host, talvez faz um pin na tela dele. Não, mas não dá, porque vai aparecer o Celso Zibovices em vez de aparecer o que ele tá fazendo share. E essa parte dele tá só o nome, né? É, Nem tá, ele aparece. sumiu agora sumiu, tá vendo? Então, Espera aí. Apareceu? tá aparecendo, mas continua aparecendo junto com você. Vai lá em cima onde tá o view lá e vê se você consegue. Que outras opções tem aqui pra você que você tá fazendo share agora? Você colocou lado a lado ali, né? Ah, tá. Sabe? Espera aí. Põe só o speaker, alguma coisa assim, ou standard, não sei. Espera um minuto. Espera. Desculpa, gente. Não tem problema. Melhorou? É, Melhorou? Acho que sim, mas espera aí, não apareceu ainda. Agora sim, tá bom, tá ótimo, não mexe mais. Tá ótimo. Melhorou bastante. Oi, tudo bem? Tudo bem, pode seguir. Muito bem. Então, eu estava falando tchuvá, o tefilá, o tzedaká, eu comigo mesmo, com a minha consciência, eu com Deus e eu com o meu próximo. Nenhum dos três pode ficar de fora, para que possamos, então, reverter a força ou diminuir a força do veredito, né? Porque, e aí vem quem é este homem neste momento, né? Aí ele fala o teu nome, né? Até o dia da tua morte, enfim, Criador, mas ele fala a origem do homem é do pó e o seu destino é voltar o pó. Então vejam vocês, quer dizer, ele está dizendo, ele está nos informando que o homem é frágil. Por isso que ele antes terminou com esses três elementos tão importantes, mas que somos frágeis.
né? A origem do homem é do pó, o seu destino é voltar ao pó, arriscando a própria vida. Ele ganha seu pão, ele é comparado a um caco quebrado. Vejam vocês, olha como é poético a natureza humana. E aí confronta, né? O Netanetokov vai confrontando a figura de Deus, aquele que conta, lembra o pastor com este homem que é um caco quebrado, a uma erva murcha, a uma flor murcha, a uma sombra passageira, né? Vakachalom yauf, né? Um vento que sopra, a uma poeira que voa e um sonho passageiro. O que ele quer dizer com isso, gente? Que definição é essa deste homem tão frágil, né? Vakachalom yauf, como um sonho que voa, né? Avak poreach, como uma poeira que se esvai. É a vulnerabilidade. O Netanetokov, nesse momento, está reconhecendo a nossa vulnerabilidade perante essa situação. E ele nos alerta. Por que é tão importante nós estarmos perante esse momento? Porque é a hora que a gente se depara com a nossa condição, que somos humanos, somos frágeis, somos vulneráveis. E por isso que é tão importante que a gente possa, de certa maneira, fazer esse exercício de tchuvá, tfilá e tzedaká, né? Mesmo nesse momento que somos as ovelhas passando perante o pastor, mesmo que somos, mas somos frágeis, somos vulneráveis e mais, que significa, né? Vakachalom yauf, né? Um vento que sopra. Somos finitos. É nesse momento que o Tokef traz a finitude do homem, a fragilidade deste ser humano que está sob julgamento, porém está sob julgamento com a capacidade que ele tem também de mitigar um pouco esse veredito. E vejam vocês como, de certa maneira, o Netanetokov, nesse sentido, faz exatamente isso. Ele vai trazendo, e ele vai navegando, digamos, em contradições, muitas vezes metafóricas, né? Vocês veem que esse trecho todo, né, é tudo uma metáfora para dizer o quanto o homem é frágil, o quanto nós somos frágeis, como é necessário para nós ficarmos com a alma em silêncio, ouvindo o grande toque do shofar, para podermos entrar em contato com a nossa natureza, entrarmos em contato com a nossa essência, né? Essa é a origem do homem. E lembrem-se disso, eu quero que vocês lembrem, daqui a pouco eu vou voltar com esta imagem de que o homem é do pó e o seu destino é voltar ao pó. Tá? Fiquem com isso, né? Mas vejam vocês como essa questão vai. E como é que termina, né? De repente, como termina o Netanetokov? Exatamente isso, reafirmando o poder divino. Ve'ata melech el chai ve'kayam. Mas tu és o rei. Outra vez volta a afirmação de Deus como o rei. E aí, não é contradição, em contraste a esta fragilidade do homem. Por isso que eu falei para vocês, lembra que falei no começo, que o Netanetokov traz todas as essências, né, de Rosh Hashanah, no sentido teológico, do julgamento e do grande diálogo entre esses dois entes teológicos, homem e Deus. Deus como rei, muitas vezes, ou como um pastor, e homem naquela fragilidade perante os possíveis vereditos, e ele termina com uma definição de quem é esta figura.
né? Não há um período determinado para os teus anos, em kitzva lishnotecha, ve'en ketz leorech yamech. Nem há fim para a duração dos teus dias. Vejam vocês, o homem que há um parágrafo atrás é frágil, é finito, é vulnerável, é um halom yauf, é como se fosse um sonho que se esvai. Em contrapartida, ele está perante alguém que não tem fim para os seus dias. É impossível estimar as carruagens angelicais da tua glória e é proibido pronunciar teu nome, né? Na outra vez nós vamos falar sobre a questão de pronunciar o nome, nós vamos falar sobre Yom Kippur e Seder Avodah, né? E essa questão da pronúncia do nome. Mas vejam vocês, o teu nome é digno de ti e tu és digno do teu nome. Está vendo a diferença que há, gente? Como é que termina o Netanetokef com esta absoluta reafirmação do, do monoteísmo, né? E de que nós estamos neste dia coroando este Rei Supremo perante nossa fragilidade. Então vocês veem, gente, que o Netanetokef é uma aventura. O Netanetokef é uma viagem de Rosh Hashanah, é uma viagem teológica de Rosh Hashanah, em que esses dois elementos, os dois sujeitos estão apostos um frente ao outro, como se quase estivessem, né, como a Parashá que nós vamos ler próximo sábado, Atem Nitzavim Kulchem Hayom, né, estão de frente, né, perante mim, frente a mim, né, de pé frente a mim, essas duas entes, uma entidade extremamente fragilizada, que é o homem, né, tendo que confrontar com o seu julgamento e com os desafios. E eu acho que isso é muito importante, né? Quer dizer, nós não somos tão passíveis. Nós não somos tão passíveis como a gente imagina muitas vezes que esse julgamento, né, apesar de tudo, vai acontecer. E o Netanetokov às vezes dá essa alusão e ele termina dizendo: pera lá, tem coisas a serem feitas por você, ser humano, absolutamente frágil, né, e perante um ser supremo, né, e assim por diante. Faz sentido isso para vocês, gente? Né? Como é que é para vocês ouvirem isso, né? Quer dizer, é uma reza, enfim, quatro parágrafos praticamente, trazendo quase um tratado, né, teológico da essência judaica, da essência monoteísta do judaísmo, num dia tão solene como esse. Oh, as almas tão silenciosas. Ah, meu Deus. Isso Almas aqui não tá... silenciosas. É legal escutar que ele começa como rei, depois ele vai como pastor, daí ele coloca a Isso. pessoa como super E ele, frágil, super vulnerável, mas com poder de techuvá, né? Que vem isso. de algum E lugar Tfilá. muito profundo. Isso, exatamente. É isso mesmo, Carol. E vejam vocês que termina cada, como se diz, cada um no seu canto, cada um do seu jeito. Você é homem frágil, vulnerável, e eu todo-poderoso, né? Porém, no meio, ele lembra que apesar de tudo isso que nós nos deparamos, Berosh Hashanah ikatevun, Beyom Tzom Kippur ikatemun, né? Quem vai fazer, dá para a gente mudar isso tudo. Nós não somos tão passivos. E aí, portanto, gente, talvez por isso que a tradição tenta explicar por que os nossos nomes estão naquele livro. Lembra que eu falei? Chotam Yad Kol Adam Bo. Né? Portanto, por quê? Porque todos nós, estando nesse livro, temos a capacidade de que, apesar da nossa fragilidade, da nossa delicadeza, temos a capacidade de mitigar, participar desse processo do veredito. E acho que aí está, gente, talvez uma das grandes mensagens de Rosh Hashanah, né? Sim, é o julgamento. Sim,
a corte celestial está aberta, mas nós temos essa capacidade. E por isso que a tradição vai criar os 10 dias, que é justamente, vejam vocês, porque ele fala, não é hoje, Berosh Hashanah e Katevun, o Yom Tzom Kippur e Katemun, em Rosh Hashanah vocês serão inscritos, mas em Yom Kippur vocês serão selados. Ou seja, esta fragilidade toda, esta vulnerabilidade humana tem tempo para fazer essa questão. Portanto, o que ele está nos dando uma pista é de que se Ma'avirim etrou a Gzerá, se a gente pode, digamos, diminuir, mitigar o peso do veredito, temos a possibilidade de mexer. Nós somos advogados de nós mesmos na corte. Nós temos a possibilidade, porém, com essa tríade, nós com nós mesmos, nós com Deus e nós com o nosso ser humano, com o nosso semelhante. Essa é a chave para que em Yom Kippur a gente possa ser, de certa maneira, selado para coisas boas, né? Ou com uma sentença menos pesada, né? Por isso que eu sou tão apaixonado por esse trecho, gente, porque, enfim, ele traz toda esta riqueza, não só a descrição do tribunal, os anjos participando, essa imagem do grande chofar silenciando a nossa alma, né, para que a gente possa entrar cada vez mais fundo da gente nesse processo. E aí, gente, né, eu tenho mais um tempinho, não tem? Tem sim, Celso. Meia hora, Celso. Posso falar? Aí, Posso fazer uma. alguém quer falar alguma coisa, gente? Pelo amor É, de Deus, fala, Marli, por favor. tudo bem. Não, quando você comentou de deixarmos de ser passíveis, Sim, eu entendi, não sei, para mim veio uma questão de autorresponsabilidade, né? isso mesmo. Então a gente tem que assumir também determinadas atitudes não tão positivas, né? E com isso eu acredito que a gente tenha a oportunidade de, né, de ser, como vou dizer, de ser inscrito, pelo menos, né? Depois ainda E tem um período, mas isso que veio essa você questão da fala, autorresponsabilidade. Não sei o e que que você essa é a tchuvá. Isso é tchuvá, Marli. A é isso. tchuvá é essa autorresponsabilização. Acho que Hum, esse é um conceito importante que a nossa tradição trouxe ao construir. E veja você, que é por isso que a gente chama, né, não, os 10 dias da Tchuvá, a Aseret Yemei Tchuvá, do que? Da autoconsciência. São os é. dias que a tradição nos dá a oportunidade de nos voltarmos para nós mesmos e realmente termos a coragem de assumir o que a gente fez. Assumirmos a capacidade, mesmo tão vulneráveis como esse trecho trouxe, de uma forma que a gente possa nos comprometermos a si mesmos e com Deus e com os outros, com a comunidade que nos cerca, né, para poder exatamente voltar para esse processo, né, para começar de novo, né? Eu acho que isso e você tem toda razão mesmo, né? Quer dizer, essa autoconsciência, essa autorresponsabilização. Inclusive, para mim também veio muito forte essa autorresponsabilidade, e eu entendo também que essas sentenças somos nós mesmos que escrevemos, né? Através das Isso. nossas ações, somos nós que escrevemos essa sentença. Então a gente tem que estar muito consciente e estar sempre atento para o que a gente vai escrever, né? Porque nós estamos escrevendo metaforicamente nesse livro das memórias. Não é um livro Exato. qualquer. E vejam vocês que a tradição fala em livro da vida, não é? Sefer HaChaim, né? Daqui a pouco nós vamos ver ele. Ele vai aparecer novamente, calma. Mas aqui nós estamos falando porque é onde estão nossas assinaturas, entendeu? Exatamente, porque se nossas assinaturas estão lá, nós somos responsáveis por isso, né? E por isso, gente, que quando nós vamos chegar em Yom Kippur,
trazendo um pouco a ideia de Yom Kippur daria uma noite inteira para conversar, né, sobre o dia, mas quando a gente for ler a Haftará de Isaías, no meio, antes de começar o Musaf de Yom Kippur, e eu acho uma das Haftarot mais importantes do ano inteiro, e que ele fala: quem são vocês para estar jejuando? Eu não confio nesse jejum, porque vocês continuam explorando o ser humano que está em volta de você. Não é sincero. E é essa a essência da Tchuvá. É a sinceridade, é a capacidade da gente se ver vulneráveis, frágeis, como esse texto trouxe, perante este ser, né, rei, pastor, que é infinito, que tudo conhece, que tudo lembra, mas com a nossa capacidade, e é isso que ele espera de nós, né, que a gente possa se compenetrar e sermos autênticos, sermos sinceros, sermos justos, né? Porque por isso, e é tão bonita a tradição nesse momento, o tchuvá, o tfilá, o tzedaká. Lembrando que tzedaká é justiça, né? Talvez a justiça social, a justiça dos homens, né? E assim por diante. Percebe isso, gente? É por isso que é a beleza disso tudo. Ele nos dá a chance. Ele não é tão. Nós não somos tão passíveis. Que mais, gente? Eu acho que também é uma questão de confiança, Celso, assim. Deus, Confiança em quem? Deus confia que a gente vai ter esse poder de techuvá. Exatamente. Exatamente, Carol. Exatamente. Ele lembra a gente que nós somos frágeis, mas ele diz: ok, vocês podem fazer essas três coisas que a gente pode. Ainda dá tempo da gente conversar, né? É Nesse sentido. incrível a bondade, né, de Deus, porque ele indica o caminho, né? Ele se coloca numa postura também humilde quando ele se torna pastor no texto, né? E ele ainda dá Isso. oportunidades, né? Eu vejo assim, eu vejo que Ele é, navega, Marli. O Netanyahu não é tão fácil no sentido de que assim ele é bonzinho, né? Primeiro vem toda uma cena difícil da gente, sim, né? Essa coisa toda, e os anjos tremem, né? Quer dizer, a sim, descrição toda, ela é pesada, né? Ela não é uma coisa fácil. E vem ainda em cima todo esse mar de vereditos, né? Quem vai por aqui, quem vai por ali, e ele começa a amenizar ao mesmo tempo. Então, assim, ele faz um jogo de palavras que vai mesmo, como você diz, ele vai da bondade divina, mas também vai da força divina, uhum, entendeu? Do peso do dia, por isso o Netanetokef, por isso essa imponência que esse trecho traz, e essa imponência que é do Shatayom, né? Como começou, dizendo da santidade do dia, está aí, colocando cada um no seu marco, na sua consciência, do seu jeito, se encontrando, se deparando frente a esse tribunal, mas cada um com as suas capacidades. Deus na capacidade de lembrar, Deus na capacidade de aceitar a nossa fragilidade e, ao mesmo tempo, a nossa capacidade de se auto, né, de se auto de voltar para si mesmo, né, e fazer chuva. Então, acho que esse assim, por isso que você fala, ele não é tão bonzinho o tempo todo, né, em o Netanetokef, né, porque ele vai navegando. não, ele vai navegando, mas o final parece feliz, assim. É, isso E isso, eu não, sinto. não é um trecho, é um trecho imponente, mas otimista. Sim, sim, essa é a palavra, é Eu otimista. acho que é otimista porque ele nos dá a chance de fazer isso. Ele nos dá a chance de que, apesar de tudo que nós somos, ele diz: eu sou o rei, mas você pode fazer também. Hum, Não está só na minha mão. Entendeu? sim, sim. Acho que agora dá, acho que Bom, estabilizou. Pelo menos vocês me veem e eu vejo vocês.
Tá claro isso, gente? Então, acho que assim. E aí vem uma outra, né? Vem uma reza que talvez uma das mais famosas, né? Talvez as pessoas não conhecem tanto o Netan Netokef, mas conhecem Avinu Malkeinu, que nós outra vez nos voltamos para mais uma vez, vejam vocês, né? Quando a gente se depara com a liturgia das grandes festas, é muito interessante, não é à toa, gente. Vejam vocês, eu queria fazer um exemplo, olha aqui. É tão importante isso, vocês já ouviram falar em Shai Agnon. Shai Agnon é um escritor israelense que ganhou o prêmio Nobel de literatura em 66, ele escreveu um livro só sobre Rosh Hashanah e Yom Kippur, chamado Days of O, né? Esse de Agnon. Então, aqui, essa é uma das maiores referências que tem sobre a liturgia de Rosh Hashanah e Yom Kippur, escrita pelo grande escritor, para vocês verem quanta coisa atrás. E aí a gente se depara, gente, eu não vou, claro, eu não vou trazer Avinu Malkeinu inteiro, até porque tem várias controvérsias. A turma do Dani tem alguns versos, nós temos outros versos, né? A turma do Dani tem 22 versos, nós temos 38, os poloneses têm 44, e todo mundo fala Avinu Malkeinu e todo mundo fala Avinu Malkeinu diferente um do outro. É impressionante. Porém, a gente usa primeiro esta expressão e que, mais uma vez, nós, nesse momento que estamos falando do Netan Netokef, precisamos usar, né, duas figuras extremamente humanas para podermos chegar a esse momento de tshuva, de tefilá e de tzedakah, né? A gente chama Deus em duas formas simultaneamente. E isso é uma coisa interessantíssima. É o único momento do ano que a gente fala que Deus é nosso Pai. E vejam, você só falar do Avino já requereria toda uma alusão para o que significa a figura paterna, né, da proteção, né, desse papel absoluto. Pai é eterno, não é verdade? Pai é um papel absolutamente eterno. A gente nunca quer dizer, eu não sou, mas vocês que são têm esse papel eterno. Ninguém nunca deixa de ser pai. Então a gente chama Deus para um diálogo dessa nossa essência da alma na figura do pai. E não só o pai, aí sim, no Malkeino, né? Malkeino, o nosso rei. Quer dizer, é a máxima da afirmação do monoteísmo e da chamada parceria do homem com Deus. Você chama, ao mesmo tempo, você chama um pai e um rei. Por que isso, gente? O rei tem poder. O rei tem, né? Não é o rei, a figura, o rei na condição humana é aquele que tem o poder, não é verdade? Mas vejam vocês, quando a gente junta essas duas coisas, é extremamente forte. Chamar ao mesmo tempo o pai e o rei. Vocês sabem quem escreveu esta reza? A tradição conta, obviamente que a gente não sabe, mas assim falam-se. E por que ela é tão importante? Alguém sabe? Dani? Da chuva, não é? Isso, isso. Que é, Paulo? Tava Quem tendo que uma escreveu? seca, Quem falou? foi Paulo, tava tendo Isso. uma seca brava lá, ninguém conseguia resolver, e É. um sábio lá, não lembro se quem, o Eu, nome É eu um dele, nunca. sábio qualquer. Rabi É um Akiva sábio escreveu. qualquer, Paulo, chamado Rabi Akiva. só o Rabi Akiva, né? Só Rabi Akiva. Ele Foi sentou e exatamente só isso, falou Paulo. isso. Cola Cavalo, parabéns. Exatamente isso. Na verdade, a tradição conta, gente, que Avinu Malkeinu não é exatamente essa reza que Rabi Akiva falou, mas Rabi Akiva falou esta primeira frase que vocês estão vendo. Por isso que eu trouxe, entre os vários estrofes do Avinu Malkeinu, essa é a primeira.
essa é a original, vamos dizer assim, fez com que chovesse naquela grande seca. Isso nós estamos falando, gente, do século I, II antes da Era Comum. Vejam vocês como nós somos experts em trazer as coisas bem de lá de trás, né? E ao longo dos anos, a Vino Malkeino foi se desenvolvendo. Né? Então, essa frase que eu trouxe para vocês, Avinu Malkeinu Elanu Melech Elatah, e obviamente que a gente já imediatamente entende como a mais profunda afirmação do monoteísmo, né? Lembrando sempre que a essência teológica do judaísmo tem a ver com a afirmação do monoteísmo de Deus é o único, Deus é o rei. Fala, Marquinhos. Não, conclui aí que eu queria trazer um pensamento. Tá. Então, essa é a primeira, digamos, alusão do Avinu Malkeino entre as várias estrofes. Eu quis trazer primeiro para vocês essa como a primeira, a original de lá de trás, que trouxe nós não temos outro rei, senão você. Né? Eu acho que essa é uma questão, e conta a lenda, então, que foi Rabi Akiva que falou esta frase e que inaugurou, digamos assim, toda a história longa de tantos e tantos anos de Avinu Malkeino, que foi sendo produzida de acordo com os tempos, foi acrescentada ao longo da história judaica, talvez foi uma das rezas que mais mereceu alterações e acréscimos, e como eu falei para vocês, hoje os vários grupos, todos falam Avinu Malkeino, porém em números de estrofes diferentes. Né? Os Ashkenazim 38, os poloneses 44 puseram mais, e assim por diante. Os iemenitas falam um número X, enfim, assim por diante. Fala Marquinhos, para mim entrar na próxima estrofe. Assim, para mim, Celso, sempre chama a atenção o profundo senso comunitário da reza, dos trechos. Eu vou te dizer aonde. Aqui, por exemplo, no Avilo Malkeino, você tem uma formação no plural, né? O tempo todo. Obrigado, Mas Marquinhos. não é Eu o ia tempo falar todo, isso. não é o tempo todo. Você ressaltou algumas partes no Tanetok, que você está falando muito para o eu, para o indivíduo, Não, para aqui, mas Avino autoanálise, para Malkeino não. auto, Isso. Avino certo? Malkeino nunca. Avino Então, Malkeino mas inteirinho no plural. também na parte onde a gente fala Ve'al kol bnei Israel. A ideia que a tradição nos traz de que nós estamos dentro da sinagoga rezando por todos, aqueles que estão fora também. Então, esse senso de coletivo, esse senso de preocupação, enfim, isso me chama muito a atenção em contraponto ao que você colocou do indivíduo, de trazer o pensamento para o indivíduo. Isso que Mas você lembra que eu falei da Tzedakah, né? Já em Unetanetokv já tem a alusão de um coletivo, de você fazer Tzedakah, de estar em volta. Mas você tem razão. E por isso que eu trouxe justamente essa questão, e você traz muito bem. Avinu Malkeino está todinho no plural. Nós falamos coletivamente. Avinu Malkeino é uma reza coletiva. Avinu Malkeino é uma reza da congregação, e a congregação todas. E tem a ver, gente, justamente com a paraxá do próximo Shabat, que é Nitzavim. Né? Como é que fala Nitzavim? Né? Atem Nitzavim Ayom Kulchem. Né? Ele não fala no plural. Ele fala, Moshe, no seu discurso final, também traz no plural, Atem Nitzavim. Vocês todos, né? Tapchem, Nesheichem, Vegercha. Todos estão, as tuas crianças, as tuas mulheres, os teus estrangeiros, né? Kol Veshotrechem, Kol Ish Israel. Qualquer homem de Israel. Então tem a ver com o que você está falando. Essa responsabilidade, gente, na hora que nós chamamos para recitar todo este. Enfim, vocês sabem que quando a gente fala Avinu Malkeino, no final de cada. Avinu Malkeino é uma das rezas mais repetidas, pessoal, no dia de Rosh Hashanah, depois nos 10 dias de Teshuvah e em Yom Kippur. A gente só não fala no Shabat, né? Porque ele, em algum momento, ele tem uma alusão a coisas materiais, enfim, e aí a tradição tirou Avinu Malkeino do Shabat.
Eu não gosto dessa ideia, mas aí é uma opinião minha, porque eu gosto muito, eu acho que Avinu Malkeinu deveria ser falado o tempo todo, né? Então, por isso, a responsabilidade que a gente fala, né, no plural. E a segunda estrofe, gente, justamente tem a ver com isso, né? Quer dizer, quando a gente pede, agora não mais naquele Sefer Azichronot, que apareceu em Netanetokef, agora a gente fala Kotveinu Besefer Chaim Tovim, né? Volta a ter a imagem de escrever no livro, não mais no livro das memórias, mas no livro da boa vida, no livro da vida, Besefer Chaim. Davi quer falar uma coisa. Oi, Celso, só um detalhezinho e puxando para. Já que você tocou no assunto da Sim, Paraxá, tem mais um detalhe que tem uma conexão sim, indireta com esse, com o primeiro verso, né, do Avinu Malkeinu, não temos rei senão tu, né, na Paraxá dessa semana tem um trechinho, tem um passuk que fala de um homem que decide servir a outros deuses, né? E ele acha que vai ser tranquilo. A Paraxá, a linha diz, comigo não vai acontecer nada, né? Se eu servir outros deuses. Não é que ele vai deixar de servir Hashem, ele vai servir Hashem e outros deuses, né? Então faz um contraponto ao que tá no Avinu Malkeinu nesse primeiro versículo, né? e É, não é à toa que Nitzavim sempre é lida nas vésperas de Rosh sim, Hashanah. com certeza, com certeza. É a última paraxá antes de Rosh Hashanah. Tem a ver com isso também, né? Quer dizer, quando ele fala Atem nitzavim kolchem hayom, vocês estão de frente, né? Para isso, né? E achar que servir outros não vai passar impune, né? Mas Isso. vejam vocês a força que tem na hora que a gente vai ler Avinu Malkeinu em lá no Melech, em lá tá. Nós não temos outro, só você, Só né? você. E aí volta a questão do livro, falei do livro, né? Do livro da vida, né? E aí, gente, vejam vocês, Sabino Malkeino traz a mesma ideia que o Netanetokov já trouxe. Olha lá, o terceiro. Lembra? Que quando, da fragilidade do homem? Avinu Malkeino Zachor ki afar anachnu. Lembra que nós somos pó. Lembra, já apareceu isso lá atrás no Netanetokov. Avinu Malkeino traz a mesma ideia, né? Quer dizer, vai se repetindo algumas ideias da fragilidade humana, traz em Rosh Hashanah nessa questão. Só lembrando vocês, gente, que Avinu Malkeino, quando a gente fala até Mincha de Yom Kippur, esse segundo trecho a gente fala Kotveinu. Só lembrando que o que apareceu em o Netanetokov, lembra? Berosh Hashanah e Katevun, o Biyom Tzom Kippur e Chatemon, ou seja, em Rosh Hashanah somos inscritos e em Yom Kippur selados. Então vocês sabem, não sei se todos sabem, mas que nós falamos até a reza de Mincha de Yom Kippur, quando falamos Avinu Malkeinu, falamos Kotveinu. Quando chega Neilá, a gente muda. Quando chega Neilá, a gente não fala mais Kotveinu e a gente fala Hotmeinu, ou seja, sela-nos. E aí sim é o auge daquele momento de Neilá, quando é o momento final da Hatimá, né? Do carimbo, né? Do selamento final. E essa alusão, justamente eu trouxe essa frase para vocês verem que tem a ver também com o que aparece no Netanetokov, essa mudança. Rosh Hashanah e Katevon, Yom Tzom Kippur e Chatemon, e aí sim, Kotvenu vai até quase o final de Yom Kippur, para chegar em Chotmenu, em Neilá, na última reza do Yom Kippur, a gente já pede para esse pai e esse rei agora para nos selarmos. É como se nós, olha, até aqui eu fiz tudo que eu podia. Até aqui eu fiz o máximo possível de tshuva. Até agora eu fiz o máximo que eu pude de tefilá. Até agora eu fiz o máximo, eu tenha feito tzedakah, né? Por isso, muitas sinagogas, gente, não sei se vocês sabem, sinagogas, eu não sei como é isso nas sinagogas sfaradiot, mas muitas sinagogas ashkenaziot têm o costume de, na entrada, no comecinho de Yom Kippur, você deixa um dinheirinho até como último gesto de tzedakah antes de começar o Yom Kippur.
Não sei quem já viu nas sinagogas muito tradicionais, isso acontecia muito no Bom Retiro, né? Tinha uma mesinha, a gente entrava, deixava uma, ou seja, simbolicamente é aquele último momento que você está entrando no Yom Kippur, ainda fazendo tzedakah. Então, aqui agora, então, em Neilá chega esse auge, né? E, enfim, no Zachor, que é a Faranachno, trazendo mais uma vez a memória que somos pó. Para chegar, gente, talvez num dos piutim mais famosos de toda a Tfilá, é uma reza, eu sempre digo, né? Quer dizer, se as pessoas conhecem Manishtaná, as pessoas conhecem e vão à sinagoga, talvez às vezes é a única reza, a única frase que as pessoas sabem pronunciar da tradição, né? É a última frase do Avinu Malkeinu, né? Avinu Malkeinu, Choneinu Va'anenu, Ki ein banu ma'asim, Asei imanu tzedakah v'chesed ve'oshienu. Nosso Pai, nosso Rei, concede-nos a tua graça, atende-nos mesmo que careçamos de boas ações. Vejam vocês, até o último instante a gente ainda fala, né, da chuva e dessa capacidade, mesmo que a gente não tenha feito o máximo que a gente podia fazer. Faze conosco justiça, outra vez, né? A Seimanu Tzedakah, aquela outra Tzedakah, não mais a Tzedakah do Netanetok, mas a Tzedakah divina, e salva-nos, né? Salva-nos para um momento melhor, para um ano melhor. Então, esse é o momento mais imponente do Avinu Malkeinu, né? E eu ia convidar para nós, falta exatamente 2 minutos para que a gente cantasse juntos, né? Tem 2 Hazanim tão queridos no grupo, né? Com isso eu paro a minha apresentação e, enfim, né? Eu deixei pronta também a música do Leonard Cohen, se alguém quiser escutar. Who by Fire. Ela está Davi, prontinha para Dani, ser. querem puxar? E tem mais um Razana aqui com a gente. Ah, tem mais um, meu Deus do Os céu, três, Mr. os três. Strasberg. Ele me mata. Com Ele me certeza, e mata. com razão. E com razão. Ó, Cadê? ó, Cadê o Marcos? Cadê você? Marquinhos. bom, Não vamos vamos lá, esquecer que a gente, gente tem todos muitos juntos. canários Avinu, presentes também. isso. Avinu Malkeinu, Avinu Malkeinu, Avinu Malkeinu, Koneinu Vaneinu, Yein Banu Masi, Aseh Imanu, Tzedakah V'Chesed, Aseh Imanu, Tzedakah V'Chesed, Ve'Oshienu. Meus queridos, querem cantar de novo. Eu queria desejar a vocês, agradecer a oportunidade e dizer, mais do que a gente falar, Berosh Hashanah Ikatevu no Biyom Tzom Kippur Ichatemun, mas como vocês viram, nós temos um pouco a capacidade de participar desse processo. Então, eu sempre costumo falar, Berosh Hashanah Nitkatev, o Biyom Tzom Kippur Nitchatem. Para quem sabe o hebraico, nós estamos falando numa voz reflexiva, que nós tenhamos coragem de nos inscrever e nos selarmos para uma vida de paz, para uma vida boa, para uma vida de saúde e que, enfim, que a gente seja digno de enfrentar a corte celestial que vai se abrir segunda-feira que vem à noite, não com humildade, com sinceridade, mas que com a alma consciente de quem somos nós. Shana Tová, gente. Um grande beijo para todos e que passem uma linda temporada tão imponente como é Rosh Hashanah. Anatová, Celso. Anatová. Tová, Xará. Celso, Obrigada.
Depois a gente vê, תודה רבה. depois de Espero vermos algumas poder. partes técnicas da nossa liturgia, acho que entender como a gente pode entender agora o Netane Tokev, junto em seguida com a Avinu Malkeinu, como o Moré Celso explicou para a gente, acho que traz toda a estrutura. A gente viu um pouquinho, né, do que deu tempo de ver da estrutura, mas agora a gente tem toda a Kavaná. A gente tem toda a intenção do que vamos fazer na próxima segunda-feira à noite. Eu vou estar um pouquinho longe, vou estar na sua terra lá, Celso. Netane segunda e terça. Você vai estar na minha terra. Vou estar na sua Você vai terra, estar lá, mas eu vou lá. com muito Não, prazer não deixa de visitar. trazer O os cemitério ensinamentos vale a para a pena. comunidade de lá. Vai ser um prazer enorme poder repetir o que você me ensinou. Boa viagem, Dani. Vai com Deus e dê um abraço em todos os Litvaks. Obrigado. Um abraço a todos, gente. Beijos. Tchau, Espero gente. poder Boa Obrigado, noite. Xará. Obrigado, Celso. contribuir. Obrigada, Celso. Tchau, Shana Tová para Shana todos. Tová, muito caro. Bom Tová para todos. Tová. Gratidão, Zé, maravilhoso.